Sabemos, habitaram esta região do Planalto Central do Brasil. A cidade de Pedra, com suas enormes torres e colunas, lembra uma cidade com prédios e monumentos. Mas essas construções são, na verdade, o resultado da ação geológica ao longo do tempo. De um longo tempo. Aqui, homens e mulheres pré-históricos deixaram suas marcas, seja nas pinturas e inscrições que ornamentam os inúmeros paredões e abrigos rochosos, seja nos utensílios usados no seu dia a dia e que resistiram à passagem de milhares de anos. A equipe de arqueólogos da Missão Franco-Brasileira, formada por especialistas de várias partes do mundo e apoiada pelos governos da França e do Brasil, pesquisa a pré-história do Mato Grosso há 19 anos. Entre as suas descobertas está a constatação de que os primeiros povos caçadores do Planalto conviveram com a fantástica megafauna pré-histórica brasileira, como, por exemplo, a incrível e fascinante preguiça gigante. Teriam esses primitivos povoadores do Planalto caçado e se alimentado deste animal? Qual a participação dos primeiros caçadores na extinção da maravilhosa megafauna sul-americana, que desapareceu completamente há 10 mil anos? A Missão Franco-Brasileira vem ao estado do Mato Grosso uma vez por ano. Durante cerca de 40 dias, os arqueólogos realizam escavações e pesquisas em 2 regiões do estado. Na Fazenda Santelina, no município de Jangada, a 80 quilômetros de Cuiabá, e na cidade de Pedra, município de Rondonópolis, a 230 quilômetros da capital do estado. Entramos lá nos primeiros dias de janeiro de 83. E, por sorte, nós vimos que tinha um grande potencial, sim. Nós chegamos lá, havia mesmo um painel maravilhoso de pinturas, muitas cerâmicas, material lítico e material de fogueiras, né? Havia carvões e pequeninas fogueiras. E foram, assim, as primeiras datações para esta região do estado do Mato Grosso, dando até 5 mil anos atrás. Na região da cidade de Pedra, já foram identificados mais de 60 sítios pré-históricos. O sítio mais estudado é o de Ferraz Igreja, que leva o nome do antigo proprietário da fazenda. Então, atualmente, 150 metros quadrados de escavações. Nós temos mais de 20 datações para esta área, mostrando o interesse desse local. E que eu posso explicar assim: é um abrigo que foi sempre ocupado. Ele ocupou em épocas antigas, né? Antes de conhecer a cerâmica. Retornou aqui já o outro povo que conhecia a cerâmica há 2 mil anos atrás. Não se trata de um acampamento de passagem. Parece mesmo uma ocupação muito mais duradoura. Analisando as informações levantadas, os arqueólogos vão conseguindo vislumbrar um pouco do cotidiano daqueles povos que viviam aqui. Como uma verdadeira residência, este abrigo oferecia aos moradores espaços para a cozinha, o dormitório, a oficina e a área de lazer. Aqui nós temos um material relacionado a fogos, a grandes fogueiras. Na parte norte, que é uma parte bastante ensolarada, quente durante o dia, nós temos material mais disperso, áreas vazias. Ele vai dormir nas suas esteiras, nas suas redes, onde for. Eles deixam o espaço mais vazio.
Então, por que não uma área de lazer, uma área de repouso lá? E aqui é uma área muito mais doméstica, no sentido de alimentação, de trabalho, de confecção de material. Ao longo de tantos anos de escavações, os arqueólogos já coletaram aqui mais de 18 mil objetos. Alguns são intrigantes, como o belo machado feito de um arenito esverdeado, cuja utilidade é um mistério. A rocha verde ela é realmente frágil. E nós sabemos, um pouco pela etnologia, que existem objetos que têm uma função muito mais de ritual, votiva, tem outro significado que eles devem fazer uma peça muito bonita, mas sem ter a utilidade. Né? A utilidade é uma utilidade do As pesquisas arqueológicas da Missão Franco-Brasileira acontecem na região definida como Centro da América do Sul. O coração do continente sul-americano também é o ponto de encontro de diversos ambientes. As terras baixas e inundáveis do Pantanal encontram-se com as escarpas da borda do imenso Planalto Central brasileiro. Dessa região, partem numerosos rios que ajudam a formar as gigantes bacias hidrográficas do Amazonas, do Paraná e do São Francisco. Os arqueólogos estão convencidos de que a região também foi um ponto de encontro de povoadores. Nós temos elementos que indicam a presença das várias ocupações que na verdade ocorreram aqui, que vem desde a presença dos caçadores-coletores, passando para os primeiros grupos ceramistas, cerâmica una, depois do Tupi-Guarani, da cerâmica uru, dos Bororo, e várias cerâmicas das quais a gente não sabe ainda qual a sua filiação cultural. Quer dizer, vários povos passaram por aqui e às vezes os potes e os cacos que a gente encontra não possuem uma característica que possa dizer, isso é Tupi-Guarani. Bom, tem o Tupi-Guarani no meio de vários outros cacos que a gente não sabe o que são. Quer dizer, algo novo está acontecendo aqui em relação às áreas de origem desses grupos. Provavelmente uma reinvenção, uma mescla de características. A história recente do Centro-Oeste brasileiro confirma essa vocação da região para reunir povos e culturas de diferentes origens, afirmam os arqueólogos e pesquisadores de outras áreas reunidos neste debate. Digamos que não é a primeira vez que o Mato Grosso é uma região onde vem uma grande migração de povos que vêm do sul, do norte, leste, ou seja, não é a primeira vez que vem mineiros, gaúchos, baianos, etc. para cá. Em algum ponto do passado, digamos, no século X, no ano 1000 depois de Cristo, povos vieram da Amazônia para cá, povos vieram do leste, da região da Bacia de São Francisco, povos vieram do sul e se encontraram aqui. Novas culturas se formaram aqui. Algumas guardaram os traços dos seus locais de origem e outras mudaram. Quer dizer, algo equivalente assim à manutenção da cuia e do chimarrão em alta floresta, por exemplo. Amanhece na Fazenda Verde e os arqueólogos se preparam para um novo dia de escavações. A quantidade de equipamentos para ser levada até o sítio é enorme. Desta vez, a equipe vai caminhar mais de 3 quilômetros pela mata para retomar as escavações iniciadas no ano anterior em um sítio de rara beleza. As paredes deste enorme salão escavado na rocha arenítica despertam um interesse especial dos pesquisadores. Nelas, o homem pré-histórico imprimiu sua arte através das pinturas de símbolos e figuras de animais. Apesar das paredes terem sido ricamente decoradas, até agora as escavações revelaram uma pequena quantidade de vestígios arqueológicos. Mas logo, os arqueólogos descobrem aqui o incômodo morador dos templos atuais, que gentilmente é convidado a se retirar. As escavações, então, são retomadas sempre de maneira minuciosa e detalhista, uma marca da equipe franco-brasileira de arqueologia.
esse tipo de pesquisa oferece condições de desenvolver um trabalho mais minucioso, mais cauteloso e com isso empregarmos uma metodologia, então chamada francesa, né, que é a metodologia de estudos espaciais dos vestígios arqueológicos. Além do trabalho cuidadoso e demorado de escavar grandes áreas, valendo-se apenas do pincel e da colher de pedreiro, os arqueólogos fazem o registro de cada camada do sítio, desenhando sobre enormes folhas de plástico os objetos encontrados e a sua posição exata, numa técnica denominada relevé. Ferraz de Igreja dos anos 80 e 90 chegou a formar muita gente para estar pronto para escavar, né, em outros sítios, e saber que ele pode reconhecer materiais, vestígios e saber também a importância do vestígio ligada ao espaço, à cronologia. Cada peça é uma peça única, né? Ela está situada dentro do espaço. Essa aqui, ela sabe que a peça 2232, ela está mesmo em 1 metro quadrado, com a profundidade que corresponde ao nível arqueológico. E os alunos aprendem isso. A seguir, como a pesquisa científica permite compreender a arte pré-histórica. Entre as pesquisas realizadas pela Missão Franco-Brasileira na região da Cidade de Pedra, uma das mais intrigantes e repleta de mistérios a serem desvendados é sobre a arte rupestre deixada aqui pelos antigos povos. São dezenas de conjuntos de pinturas, inscrições na rocha, grandes painéis ou pequenas figuras isoladas, pintadas nos enormes blocos de rocha. O arqueólogo Denis Vialou é professor no Museu de História Natural de Paris e casado com a arqueóloga Águida Vialou. Há 19 anos, ele estuda essas pinturas, publicando estudos e revelando como o rigor da ciência é capaz de nos levar a uma compreensão mais profunda sobre essa arte estampada nas rochas, abrigos e cavernas, que representam o alvorecer da expressão artística do homem. Nas paredes da pré-história, que seja aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo, vamos falar que tem duas grandes categorias de representações. Essas que são geométricas, que nós chamamos de sinal, e as outras que são figurativas. E quando entra essa dimensão figurativa, entra sem dúvida nenhuma o problema de estilo. Tem mil maneiras de desenhar um animal. Tem, por exemplo, uma maneira bem realista, bem naturalista, ou tem uma maneira esquemática de realizar. E aí que se coloca o poder do homem, do artista, do artesão que fez isso, que está capaz de exprimir de uma maneira pessoal a mesma figura animal, a mesma figura humana. Só que dentro do processo da esquematização, tem várias tendências. Tem uma esquematização que vai pegar todas as estruturas figurativas, por exemplo, do homem bípedo, de pé assim, com os braços, com a cabeça, com o pescoço. Isso é uma esquematização figurativa de tal jeito que todo mundo pode identificar. E tem tipo de esquematização que faz que a estilização vai entrar e pouco a pouco vai apagar o lado figurativo. Não totalmente, senão seria impossível de reconhecer, de identificar, mas uma grande parte. E por isso que, às vezes, dá para pensar que os pré-históricos foram os antepassados do Picasso, dos cubistas da nossa época, que eles ficaram com uma liberdade estilística real, apesar da necessidade de figurar, de representar, eles botaram todo o lado dele.
Percorrendo os inúmeros sítios de arte rupestre da região, os arqueólogos se impressionam com a maneira diversificada como o homem utilizou essas formações rochosas para realizar suas obras. Neste bloco monumental, com vista panorâmica para a cidade de Pedra, existe apenas uma pintura que dá nome ao sítio arqueológico, 7 Barras. Claro que dá para ver que a orientação desse sinal é uma orientação aberta sobre a cidade de Pedra. No chão do abrigo encontram-se também inscrições na rocha. Esse tipo de inscrição existe em todos os cantos do país e, normalmente, é resultado do trabalho de afiação de objetos de pedra polida. No sítio da Toca da Onça, as pinturas encontram-se em um nicho, encravado na rocha. Essa que poderia ser um tipo mais porco de mato, uma coisa dessa. Tem esse tipo de rabo assim, vírgula, que é um pouquinho o jeito daqueles animais. Aqui vocês estão vendo claramente que ele parece com pantera mesmo, onça. Onça é uma maneira geral de falar um felino, por causa do rabo, coisa desse que não parece. Numa visita ao sítio da Pedra da Falha, um imenso bloco rachado ao meio, os arqueólogos encontram pinturas bem escondidas, em que é preciso se abaixar ou mesmo deitar no chão para poder apreciá-las. Outras são vistas somente quando se alcança pequenos abrigos localizados no alto das rochas. Imensa diferença entre a arte histórica moderna e a arte pré-histórica. O quadro da arte pré-histórica é a natureza. As figuras, as representações estão inscritas na natureza, não numa folha de papel ou uma folha de cartão. É totalmente outra coisa. E o que está maravilhoso dentro da pré-história é essa variedade quase sem fim do conjunto natural onde a obra vai ser inscrita. A natureza faz as coisas super complicadas, tormentadas assim, e permitiu para os homens pré-históricos de colocar as pinturas ou as gravuras em função das propriedades naturais. E às vezes tem representações escondidinhas e tem outras que estão nas paredes, bem em frente de todo mundo. Permite de definir várias categorias assim, de expressão. E, de verdade, na linguagem da gente, na vida da gente, tem coisas espetaculares, visíveis, mostradas para todo mundo, e tem as coisas de segredo, meios familiares, meios íntimas. E na arte pré-histórica podemos pensar que tem este tipo de diferença entre as coisas exprimidas para todo mundo, que dá para ver imediatamente, aparece, e tem as coisas que tem que procurar ou tem que saber que existe. Então tem as pinturas que faz parte de um círculo reduzido de pessoas, por exemplo, uma família, uma tribo, e tem coisas que existem para todo mundo. Os artistas pré-históricos que viveram aqui também deixaram registrada nesses painéis sua enorme preferência pelos temas abstratos em relação à pintura figurativa. Nessa região de Ferraz-Segredo, da cidade de Pedra, tem várias categorias de sinais geométricos. Tem poucos animais e poucas figuras humanas aqui nesta região. Mas ao inverso tem um leque muito interessante de tipos de sinais. Tem, por exemplo, círculos concêntricos. Esse tipo de sinais que existe aqui em Ferraz existe em vários outros abrigos da região. Então, já este sinal pode dar uma indicação que teria umas relações entre os abrigos que tem. Mas vamos mais longe, quando os sinais concêntricos, como aqui, são associados a um tipo de grade assim de sinais retangulares com barras dentro, e que esta associação
entre os dois sinais se repete em vários outros sítios, mostra que não somente tem símbolos comuns, mas tem estruturas simbólicas comuns, como se fosse uma frase, um código, uma associação de palavras, entende? Se fosse para fazer uma comparação linguística. É isso que nos interessa aqui e que faz que esta região está privilegiada para o estudo de arte rupestre. Seria possível decifrar essa linguagem, fazer uma tradução desses símbolos, ou seu significado estaria definitivamente sepultado pelos milhares de anos que nos separam dos homens que criaram essas pinturas? A ciência nunca pode começar pela interpretação. A ciência deve começar pela análise, pela descrição, e às vezes custa muito tempo. E o problema da arte pré-histórica, da arte rupestre, que ela dá a vontade de imediatamente entender. A interpretação pode se tentar depois de analisar, por exemplo, todas as estruturas simbólicas, as relações entre sinais, e só no último momento que vem a interpretação. Começar por interpretar é uma maneira de se colocar do cego, de não ter mais a possibilidade de penetrar dentro dos dados pré-históricos. As extenuantes expedições de reconhecimento dos sítios de arte rupestre são interrompidas para rápidas pausas junto a recantos agradáveis, onde rios e córregos de água transparente cruzam as trilhas, ou até mesmo para tomar um banho de cachoeira, de roupa e tudo. No caminho, as obras artísticas dos antigos povos vão somando-se à monumental obra arquitetônica realizada pela natureza, que também esculpiu imensos viadutos de rocha. Este, batizado pelo antigo proprietário da fazenda de Viaduto do Chá, um ícone da cidade de São Paulo, recebeu belas e sofisticadas pinturas policrômicas, raramente encontradas na região. No final do dia, a equipe se reúne para mais um momento de descanso e relaxamento, repetindo um ritual que o homem pré-histórico já devia praticar aqui há milhares de anos: assistir o pôr do sol. As escavações na Fazenda Santa Helena, o sítio arqueológico mais antigo do coração da América do Sul. A seguir. A cidade de Pedra está localizada dentro de uma reserva particular do Patrimônio Natural, RPPN, com mais de 3.600 hectares. Ela representa 1/5 das terras da Fazenda Verde, uma grande produtora de soja, algodão, além de se dedicar à criação de animais. A reserva foi oficializada pelo IBAMA em 97 e recebeu o nome de Parque Ecológico João Basso. Os proprietários dizem que a criação do parque foi uma forma de compensar os estragos provocados pela expansão agrícola ocorrida no Mato Grosso a partir da década de 70, que trouxe muita riqueza para a região, mas que também devastou o seu meio ambiente. Em 1970, a consciência ecológica era muito pequena. Isso aqui foi terra arrasada, de modo geral. Os agricultores chegaram derrubando cerrado, mato, sem nenhum conceito ecológico, porque realmente não existia esse espírito de conservação. Se o Estado ganhou e hoje se tornou um dos grandes potenciais agrícolas, ele também perdeu muito em biodiversidade. Na verdade, quando começou a se derrubar esses cerrados, os agricultores, de modo geral, esses animais correram tudo para o parque. Era o único refúgio que eles tinham na região, era aquilo lá. Fora da área da reserva, pouca coisa restou da paisagem original do Cerrado nessa região. As emas tiveram que se adaptar aos novos tempos e agora ciscam mansamente pelos campos agrícolas, junto com as seriemas,
com seu canto estridente e sincopado. Já a área do Parque João Basso abriga uma fauna rica e arisca. Por isso, os funcionários montaram uma armadilha para capturar, pelo menos, a imagem desses animais. É uma máquina de fotografia comum, a diferença dela é que ela tem relógio. A hora que o animal passar, pode ser de dia ou de noite, ele vai registrar o horário que esse animal passar. Ela consiste aqui de uma bateria de carro e um infravermelho. Então o feixe de luz fica num sal, num milho, em alguma coisa que atrai o animal para esse local. E uma vez que ele venha nessa serva, que ele venha nessa espera, ele será fotografado a hora que ele passar. Eu vou tentar passar na frente dela para ver se ela vai disparar. A gente já conseguiu pegar a cutia, a paca, a anta, a gente já conseguiu pegar. Nesse local que eu estou dando a entrevista, a gente já conseguiu pegar uma jaguatirica. Não tivemos a felicidade de pegar a onça ainda, mas uma hora dessa ela vai cair na nossa armadilha. A Missão Franco-Brasileira de Arqueologia conta também com uma ampla equipe de cientistas e técnicos dos mais variados campos. O trabalho multidisciplinar permite um conhecimento mais amplo não só da história da ocupação do homem, mas também sobre a fauna, a flora e as mudanças ambientais ocorridas ao longo de milênios. A equipe de botânicos, por exemplo, já coletou mais de 250 amostras da flora da região, que confirmam mais uma vez a vocação desta área no centro do continente, a de ser um ponto de encontro. Uma região de contato entre a flora amazônica, a flora dos cerrados e tem alguma influência da flora da Mata Atlântica que vem pela bacia do Paraná. O que é interessante em você ter diversos tipos de vegetação é que você pode imaginar um cenário de mudança das coberturas vegetais caso ocorram mudanças climáticas. Então, o fato de ser uma área de contato, isso faz com que essa área seja particularmente sensível a alterações. Então, um aumento, por exemplo, da média de pluviosidade anual faria com que determinadas florestas aumentassem a sua distribuição. Elas têm um jogo de empurra entre as formações vegetais. Geólogos também analisam o processo de formação dessa paisagem, iniciado há cerca de 500 milhões de anos, quando o continente sul-americano ainda estava ligado à África, e esses blocos de rocha eram simplesmente areia no fundo do mar. Aqui a gente está falando de Bacia do Paraná. Uma das bordas dela está aqui, que pega a Chapada dos Guimarães e Rondonópolis e vai até Paraná. Houve a entrada do mar. Aí, com o passar dos milhões de anos, o mar vai recuando e começa a haver uma sedimentação que a gente chama de detrito marinha. Você tem um pouco de sedimentação terrestre mesmo, da crosta, e um pouco de sedimentação ainda marinha. Apresenta também esse tipo de relevo que a gente chama relevo ruiniforme, que é justamente por ter esse aspecto de ruína, que estão associados com uma tectônica, ou seja, são falhamentos de blocos que ocorreram há milhões de anos atrás e que deixaram certas regiões, certos trechos do arenífero mais suscetíveis à erosão, e aí que dá formas peculiares. A 200 quilômetros de Rondonópolis, a Chapada dos Guimarães também dá testemunhos do lento processo de formação dessa paisagem. Aqui, o tempo esculpiu uma outra cidade de pedra, em que a silhueta das escarpas lembra as torres de castelos e fortalezas. O homem pré-histórico já desfrutava desse privilégio e, junto à Cachoeira do Pingador, deixou inscrições nas rochas deste lugar paradisíaco. Os antigos povoadores do Planalto Central parecem ter escolhido os lugares mais bonitos para deixarem suas marcas. Em Serranópolis, no vizinho estado de Goiás, escavações arqueológicas identificaram a presença do homem há 11 mil anos. Na reserva particular, denominada hoje Pousada das Araras, o artista pré-histórico também registrou o encanto que sentia por essas águas.
prolongada que a Missão Franco-Brasileira de Arqueologia descobriu provas da mais antiga ocupação humana até hoje encontradas no centro do continente. O sítio de Santa Helena, na fazenda do mesmo nome, forneceu aos arqueólogos inúmeros e preciosos vestígios de uma história que começou há cerca de 25 mil anos. Nós vamos falar dessa história como o arqueólogo faz, né? Escava de cima, né, nos níveis mais recentes até os níveis mais profundos. Nos mais recentes tem uma série de estruturas de combustão, né? Várias delas datadas de 1800, 2000 anos atrás. Junto a isso tem material que nós chamamos de lítico, né? Material da pedra lascada, dos instrumentos deles, e tem também o que é excepcional, é a quantidade, a riqueza de vestígios vegetais. Olhando essas camadas de solo, trabalhadas cuidadosamente pelos arqueólogos e preservadas sob sedimentos milenares, tem-se a impressão de que o homem pré-histórico acabou de passar por aqui. Neste canto, uma fogueira, com as cinzas de carvão rodeadas de pedras. Mais adiante, os restos do que poderia ser uma esteira, junto a uma estaca de madeira cravada no chão, preservada até mesmo na sua posição original. É quase que único no Brasil, onde se encontra a estaca. Essa é raríssima. Normalmente nós encontramos os buracos das estacas, onde elas foram ainda mais queimadas, né, no topo pelas ocupações que vieram posteriormente. Então mostra que elas têm uma antiguidade mesmo, nessa superposição de ocupações arqueológicas. Outros inúmeros vestígios vegetais nos aproximam do cotidiano dos homens e mulheres que viveram aqui. Pedaços de cestaria, laços de braçadeiras e estojos penianos que a história registrou terem sido utilizados pelos índios da região, os bororos, e até mesmo uma sandália que nem parece ter os quase 2.000 anos de idade. Maravilhoso, né? Saber que a gente pode estudar algo que normalmente, mesmo os dias de hoje, perece. E é um material trabalhado que vai nos interessar, porque vai mostrar mesmo como é que eles elaboravam os laços, as bracedeiras deles, os estojos penianos, a sandália, né, que é uma peça excepcional. Encontrar isso em sítio arqueológico é uma bela exceção. À medida que as escavações se aprofundam, surgem novas surpresas. Ao redor de 7.000 anos, que nós vamos encontrar os materiais líticos mais elaborados. E são excepcionais, são algumas planas, alguns raspadores, furadores em quartzo, em sílex, que existe aqui perto como fonte de matéria-prima, perto daqui desta Serra das Araras. Mas não encontramos nenhuma lasca do preparo desse instrumento aqui. A oficina não era aqui? A oficina não era aqui, não. Anoitece na Fazenda Santa Helena e hoje é dia de festa. A equipe de arqueólogos oferece um churrasco aos moradores da região. De acordo com os costumes do lugar, os visitantes ficam na cozinha, enquanto os pesquisadores ocupam a varanda. Mas aos poucos a integração entre os dois grupos começa a acontecer, ao som do lambadão e do rasqueado, ritmos que fazem sucesso nas festas do Centro-Oeste. Até os franceses caem na dança, embora a diferença de estilos seja marcante. O encontro dos primeiros caçadores do Planalto com os últimos animais da megafauna brasileira. A seguir.
jornada de 8 horas de escavações no sítio de Santa Helena representa um trabalho árduo, não só pelo calor, que mesmo no inverno ultrapassa os 30 graus, mas também pelas nuvens de insetos que atormentam os pesquisadores. Mesmo assim, o trabalho é feito com toda a meticulosidade. No alto do imenso paredão, estudantes de arqueologia fazem um relevê das pinturas rupestres, copiando-as de maneira precisa, pois elas serão utilizadas nos trabalhos de pesquisa e publicação de dados. São centenas de figuras, algumas delas bem visíveis, outras só os olhos de um especialista conseguem enxergar. Utilizando o reflexo de um espelho, o arqueólogo Denis Vialou vai revelando algumas dessas figuras quase que totalmente apagadas pelo tempo. As orelhas, as costas, os pontos. Santa Helena faz parte dos raros sítios de mais de 500 figuras, representações, unidades gráficas, como eu falo. De verdade, são entre 800 e 900. No primeiro momento, as pessoas poderiam pensar que seria só um acúmulo de representações. Não é. A análise mostra que em grupos de representações conformam seja a temática, por exemplo, figuras humanas, seja a cor. Aqui na cornija são pinturas somente vermelhas ou alaranjadas. Lá embaixo tem vários grupos de pinturas pretas. Só isso mostra já um certo tipo de organização espacial. E eu faço questão de ressaltar a complexidade de Santa Helena e certamente um dos sítios mais complexos que existe na arte rupestre. E só para fazer uma comparação que não tem nenhum fundamento arqueológico, mas é como se fosse o Lascaux, famosa gruta paleolítica da França, na Europa, que tem 17 mil anos, o Lascaux daqui. Especialistas que vieram da França aplicam técnicas inovadoras para o levantamento de dados sobre as pinturas rupestres de Santa Helena. Com um aparelho que utiliza o raio laser, Thomas e Jean Roch plotam o ponto exato da localização de cada figura. O objetivo é reconstituir a parede de pinturas rupestres de maneira virtual. Nous pourrions éventuellement, après au laboratoire, utiliser les nombreuses photographies qui ont été faites et les caler dans la paroi. Et donc on pourrait retrouver les principales photos pour ensuite pouvoir interroger la paroi. Donc par exemple, demander les oiseaux, ce qui permettrait de voir où se trouvent par exemple les symboles de type oiseau. Dá para imaginar que qualquer pessoa vai procurar pela internet, quer saber o que tem no metro 45 e vai ver que lá tem um tipo de ave. Então a pessoa, pouco a pouco, vai visitar inteirinho o dispositivo parietal de Santa Helena. O químico francês Michel Bouchard também utiliza tecnologia moderna para o estudo das pinturas. Minuciosamente, ele retira amostras microscópicas das figuras, sem danificá-las, que serão estudadas em laboratórios na França. C'est la microscopie Raman. Et selon la lumière qui réfléchit par ces petits cristaux, on peut identifier la composition de ces cristaux. Ensuite, pour différencier le carbone des oxydes de manganèse, qui sont tous les deux noirs, c'est pas facile à l'œil nu, et par microscopie Raman, c'est très facile. D'autant plus que le carbone, c'est organique, et l'oxyde de manganèse, c'est minéral. Et les méthodes habituelles permettent d'identifier soit l'organique, soit le minéral, mais jamais les deux en même temps. Vous voyez? Donc la microscopie Raman permet d'identifier deux types différents. Uma outra experiência, bem mais simples, mas bastante eficaz, foi a pintura realizada pelos próprios arqueólogos nesses blocos de rocha retirados da área do sítio. Usando a hematita, uma rocha comum no local, eles reproduziram as técnicas do artista pré-histórico. Nas escavações, em várias camadas, tem bastante seixos, com os traços
que deixaram essa ação de esfregar o seixinho numa pedra mais dura para obter um pó de corante. Esse corante é os óxidos de ferro, a hematite. Tudo bem. Então, fizemos este tipo de operação para obter o pó, misturamos o pó com um pouquinho de água, com um pouquinho mais de água, ainda mais água, e assim foi possível de obter quase todos os tons que se encontram no próprio paredão. Essa pedra foi pintada com um pequeno pedaço de madeira. A gente mergulhou no líquido corante e depois, só de passar, e nós conseguimos obter este tipo de traço tão bem definido. Essa, ao invés, uma pintura está feita por um tipo de tampão, como se fosse algodão natural, e deste jeito nós conseguimos reencontrar as técnicas de pintar deles. Não são coisas complicadas, já uma coisa que a gente sabia. Mas o que está interessante é que com meios simples, meios técnicos simples, ele estava capaz de produzir desenhos, pinturas tão bem definidas como essa, ou tão flu, sem foco, de uma certa maneira, como essa. Depois de ter feito isso, nós deixamos as pedras no ar livre durante um ano. Depois enterramos e deixamos 3, 4 anos. Estão neste estado. Nada foi alterado. É uma boa comprovação das qualidades técnicas deles, aqueles da pré-história que pintaram todas as representações de Santa Helena em mente já faz vários milhares de anos. A equipe também trouxe uma convidada para acompanhar as escavações. A professora Danielle Lavayer é uma das maiores especialistas na França sobre a pré-história da América do Sul. Ela realiza escavações no Peru e já percorreu os principais sítios arqueológicos do continente. Seu último livro, voltado para a divulgação da arqueologia junto ao público leigo, está para ser publicado nos Estados Unidos, representando mais um passo no embate entre as escolas francesa e norte-americana de arqueologia. Os norte-americanos ainda têm grande resistência para aceitar as datações mais antigas para a presença do homem na América do Sul, tema que sempre acalora os debates entre as várias correntes da arqueologia. Tout le monde est à peu près d'accord pour penser que le peuplement initial s'est fait par l'extrême nord, par l'extrémité orientale de la Sibérie, passé sans s'en apercevoir sur le continent américain, puisque à l'époque le détroit de Bering était une terre qu'on appelle la Béringie. C'était une terre immense qui avait 1000 km de large, parce que l'océan était d'un niveau plus bas de plus de 100 mètres. Donc l'homme est passé d'Asie en Amérique sans s'en apercevoir. Et puis ensuite, alors là, il y a des problèmes avec les glaciers, et c'est pour ça que se sont constituées 2 écoles. Une école qui dit que le passage était impossible avant 12 000, en raison de l'existence d'une énorme calotte glaciaire qui recouvrait tout le nord de l'Amérique du Nord, toute la totalité du Canada et une partie des États-Unis, et puis une autre école, une autre position, qui dit que cette barrière n'était pas complètement infranchissable et que de toute façon le peuplement initial a dû avoir lieu avant. Voilà. Et on en est là. Personne ne veut céder. Il y a d'un côté les irréductibles, conservateurs, le dogme, 12 000, et puis de l'autre côté, il y a une école plus ouverte, plus proche, plus prête à accepter des datations plus anciennes, et qui pense, et c'est ce que je pense, c'est mon point de vue aussi, je crois que l'Amérique a été peuplée au moins il y a une vingtaine ou une trentaine de milliers d'années. As escavações em Santa Helena estão comprovando esta antiguidade do homem na América do Sul. E mais, aqui, a presença dos antigos povoadores está associada a um dos animais mais representativos da megafauna sul-americana que se extinguiu, a preguiça gigante. O arqueólogo Levi Figutti faz escavações em um nível de 10 mil anos, retirando fragmentos de ossos de um glossopélico. Imaginar a preguiça gigante requer um tanto de imaginação e um quê do fantástico. Tem que se imaginar algo grande, com uns 3 metros de comprimento, 2 metros de altura,
pelo que a gente sabe, muito peludo. Seria uma mistura de um urso com um elefante, algo assim do gênero, algo com a cabeça pequena, relativamente pequena em relação ao corpo, com grandes garras, e que pastava nos pampas que talvez houvesse nessa região. Não seria talvez o cerrado, mas seria uma região que onde nascem mais campinas e espaços abertos. O glossotério pertence a uma das 11 espécies de preguiça gigante descobertas até hoje no Brasil. São parentes dos tamanduás, tatus e, claro, das pequenas preguiças de hoje. Os arqueólogos só encontraram a parte posterior do animal, o que sugere que ele não morreu aqui, mas que foi trazido pelos homens pré-históricos. Teriam sido esses homens os responsáveis pela extinção desses animais? A explicação mais lógica mesmo da mudança climática. O homem não é tão importante, né? Não tinha uma densidade demográfica fundamental e encontramos pouquíssimos desses animais ligados ao homem. A gente tem muita a noção, talvez, a ideia de que aqueles caçadores-coletores que conviveram com a preguiça gigante teriam sido os caçadores dessa megafauna. Esses caçadores-coletores talvez não tivessem aparelhados, não tivessem a capacidade técnica ou de organização para caçar um animal desses. É muito provável que eles aproveitassem a carcaça de um animal morto. Em Santa Helena já chegaram a 4,5 metros de profundidade e as descobertas mais importantes acontecem aqui, no fundo do abrigo. 1 metro abaixo desse nível de 10 mil anos, reencontramos lascas, utensílios de calcário, um pouco de sílex, da mesma espécie de fauna, glossotério. Para nós era fundamental datar isso, mas datar pelos carvões não era possível porque não havia fogueira, infelizmente. Tinha o osso desse animal, foi dado a idade de 27 mil anos. É excepcional, é muito antigo, né? Então fizemos apelo a outros métodos de datação. As datações feitas na França e nos Estados Unidos apresentaram idades de 25 mil anos para minúsculas partículas de carvão encontradas no chão e de 22 mil anos para sedimentos do próprio chão em que foram encontrados os vestígios arqueológicos. Mas as descobertas não pararam por aí. Um dos achados que mais surpreendeu os arqueólogos foi este adorno. A peça foi fabricada a partir de um pequeno osso chamado de osteodermo, que pertencia a uma carapaça que a preguiça gigante tinha sob a pele, formada por milhares desses ossos. Nas escavações deste ano, surgiram mais 2 osteodermos com sinais de terem recebido incisões e perfurações. Mostra para nós que toda indicação de uma intervenção humana, no sentido de fazer os risquinhos, né, decorativos para transformar dos seus ossos em algum adorno, né? Quer dizer, que eles utilizaram, apreciavam esse animal. No ano que vem, a missão franco-brasileira retornará para concluir seus trabalhos em Santa Helena. Estará completando, então, 20 anos de pesquisas no estado do Mato Grosso. Longo tempo para escrever